Gente, o preço do amanhã. Por que que eu escolhi esse tema, tá? Esse nome? Porque é muito verdade. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme O Preço do Amanhã, né? Que o cara ele tem o tempo aqui no braço e o tempo vai diminuindo e vai acabando. E cara, isso é muito verdade, porque assim, é claro que não acontece dessa forma, mas tem coisas que você não, se você não fizer hoje, você paga um preço muito grande amanhã, tá? Por você não ter entrado, por você não ter acreditado, por você não ter caído de cabeça, tá? Então, por isso que eu escolhi esse nome, O Preço do Amanhã, tá? E eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar essa live, tá? Por que que você ainda de fato não entrou de cabeça aqui no mundo digital? Por que que ainda você não entrou de cabeça aqui na internet? Por que que você ainda não conseguiu crescer e fazer acontecer o seu negócio aqui no Instagram, por exemplo? Cara, por que que não saiu do papel ainda? Essa é a pergunta. Por que que os seus projetos ainda não saíram do papel, tá? Eu quero contar um pouco da minha história para vocês, um pouco da minha experiência para vocês hoje, para vocês entenderem o quão importante é que os seus projetos, tá, saiam do papel o quanto antes. Porque se você não se atentar a isso hoje, tá, o mais rápido possível, você vai pagar um alto preço amanhã, tá? E talvez esse tempo nunca mais volte, tá? Essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, talvez não vai ser uma oportunidade tão boa daqui a um tempo, tá? Eu fico pensando, cara, eu entrei pro mundo digital de fato no final do ano passado, em novembro, né? Para quem me conhece mais tempo, sabe? Eu tô aqui faz uns 10 meses, mais ou menos, uns 10 meses com esse perfil. E eu fico imaginando, cara, em 10 meses de perfil, olha quanto de resultado que eu já tive. Eu fico me perguntando, e se eu tivesse começado antes, né? E se eu tivesse de fato começado antes, quais seriam os resultados, né? E é o que eu te pergunto hoje. Você tem a oportunidade de começar hoje, agora. Daqui a um ano você vai olhar para trás e vai perguntar, cara, e se eu tivesse começado antes, né? E essa pergunta, eu sempre me fico me perguntando, e se eu tivesse começado antes, como é que seria? Porque eu já tinha ouvido falar sobre esse mundo digital, eu já tinha ouvido falar sobre essas coisas antes, tá? Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Porém, eu não botava muita fé. Para ser sincero, eu não botava muita fé. Eu falava, não, isso daí não dá certo, não. Isso daí é muito difícil, né? E eu sempre tive um bloqueio. Eu sou uma pessoa, cara, que é a pessoa menos improvável de estar aqui com esse perfil hoje em relação a querer aparecer, querer ficar falando na frente do celular. Na verdade, eu nunca gostei muito disso, tá? Quando eu era mais novo, eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tinha muita vergonha de me expressar. Eu não sabia conversar direito, eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas. Então isso pra mim era uma coisa que jamais, tá? Jamais ia acontecer. Até porque quando eu tinha um Instagram, eu tive um Instagram por muitos anos somente pra postar foto pessoal, enfim. E eu quase nem postava, eu quase nem aparecia, eu quase nem falava aqui na internet, porque realmente eu não me sentia tão à vontade, tá? Só que, cara, eu quero falar a minha experiência pra vocês. Eu comecei a trabalhar, é, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Não parece que você tinha vergonha. Verdade, Paulo, mas, cara, eu tinha muita vergonha. Na escola, cara, eu era uma das pessoas que eram mais travadas para apresentar trabalho. Eu odiava apresentar, tinha vergonha, gaguejava. E pior, eu falo isso que é bem pior. Quando eu era mais novo, eu era um pouco gago ainda. Eu lembro que quando eu era, tipo, adolescente, criança para adolescente, eu começava a gaguejar, né? E minha mãe ficava muito brava comigo. Ela falava que ia me bater, que se eu não parasse de gaguejar. Enfim, ela falava, para de gaguejar, menino, não sei o quê. E, cara, eu não conseguia, era mais forte que eu. Teve uma vez que ela me levou até no médico, né? No. Como é que chama o médico de. Enfim, eu esqueci o nome. Ela me levou no médico
E na hora que eu cheguei na frente da médica, eu não gaguejei nada e quem gaguejou foi ela. Aí eu saí dando risada. Mas assim, qual que é o segredo? Eu me conheci, eu consegui conhecer como que é o meu jeito. E eu consigo lidar e administrar isso, entendeu? Então, cara, quando eu comecei a trabalhar de fato, eu fiz TI, né? E eu comecei a trabalhar em grandes empresas com 19, 20 anos eu trabalhava já no Santander, era num prédio de inteligência, Fono, isso mesmo. Era um prédio de inteligência de TI aqui em São Paulo, era muito bacana o prédio. E cara, eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhei na NET e eu comecei a crescer muito rápido pela minha idade, né? Eu comecei a desenvolver muito rápido, tanto é que eu passei de estagiário para analista pleno em questão de 1 ou 2 anos, né? E cara, foi muito rápido, porque eu era muito novo, eu tinha 19, eu tinha 20, 21 anos, 22 anos. E cara, eu tava muito feliz com isso, né? Tava me formando na faculdade, tinha começado de fazer uma pós. Então, para mim, aconteceu tudo muito rápido, né? Nessa área de profissão. Só que teve um momento que eu pensei, eu falei, poxa, né? Eu olhava assim, aquele monte de gente, né? Aquele prédio lotado de gente, e eu me sentia apenas mais um ali. Por mais que o meu salário era bom pela minha idade e tudo, eu me sentia apenas mais um, né? E o meu pai naquela época estava começando um negócio que era muito promissor, que inclusive era um negócio na internet digital. Ele estava vendendo uns produtos de fitness pela internet, no site. E eu tava louco para trabalhar com ele, né? Falei, cara, eu sempre fui meio doido, né? Sempre fui meio empreendedor, assim, muito louco. Falei, cara, eu preciso trabalhar com você. Ele falou, não, mas ainda não vem, porque aqui não é uma coisa que não é incerta, tal. Fica mais um pouco na sua empresa, porque aqui ainda não tá virando tão bem e tal. Isso foi em 2014, nunca vou me esquecer. Tava na época da Copa do Mundo. E eu falei, não, eu preciso trabalhar com você, porque a gente vai fazer acontecer, a gente vai fazer virar, tal, 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 tal. E cara, resumindo, eu larguei meu emprego e fui empreender na internet desde 2014, tá? Vou falar pra você que foi fácil? Não, não foi nada fácil. Pra falar bem a verdade, foi bem difícil, porque eu me lembro que, cara, a gente chegou a quebrar umas 2, 3 vezes. E quebrar feio mesmo, tipo, a gente começar um negócio e começar a ir muito bem e depois começar a ir dar errado. Enfim, na hora a gente fica um pouco triste, chateado, mas quando você para pra olhar a biografia das pessoas que têm sucesso, cara, elas realmente. O Roberto Justus, por exemplo, é um empresário fantástico, o cara é ultramilionário. Se você olhar, ele já quebrou umas 2, 3 vezes, tá? E isso não é vergonha pra ninguém, porque é sempre que eu falo, é errando que você aprende, tá? Teve vários erros que a gente cometeu que a gente aprendeu, tá? E isso eu levo de bagagem, de experiência pra minha vida, entendeu? Quando você cai ou dá errado, você tem que se levantar. Só que isso não foi por aí. A gente começou a trabalhar, começou a vender, começou a dar certo. E logo depois a gente teve uma oportunidade, eu e minha esposa, quando estava para casar, a gente viu uma oportunidade de começar a trabalhar com os produtos femininos, os relógios bem bacana, né? Como eu falei, sempre fui um pouco empreendedor. E a gente começou a trabalhar com os relógios, uns conjuntos bem bonitos. E cara, eu me lembro que a nossa proposta inicial, olha isso, era a gente pegar uns kits para testar, né, e oferecer para as pessoas que a gente conhecia. E eu falei, cara, isso eu acho que não vai dar muito certo, porque a gente não vai conseguir escalar, né? Porque pela internet você consegue escalar bem mais fácil. Eu já tinha essa visão, né? Eu já tinha essa visão de cara, eu preciso crescer, preciso escalar, preciso falar com muitas pessoas, porque falar de um a um vai ser um pouco complicado. E eu me lembro que a primeira proposta que a gente começou a anunciar em grupos do Facebook. E a gente fechou algumas vendas e a gente foi na porta do metrô entregar esses negócios, né? Cara, eu me lembro até hoje que teve um dia que eu deixei a Camila, aí eu falei, cara, vai lá entregar. Aí ela foi, aí ela voltou toda feliz que entregou. Só que teve um outro dia que ela foi entregar e ela ficou na catraca por 1 hora, 2 horas e a pessoa não aparecia. Eu falei, caramba.
Ela voltou toda triste, ela falou assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, isso não é pra mim, não dá certo. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, eu sabia que não ia dar certo. Eu falei assim, calma, vamos começar a pensar. A gente tem um produto bom, a gente só precisa anunciar no lugar certo, a gente só precisa saber onde estão as pessoas e ir lá naquelas pessoas e falar com aquelas pessoas. E a gente começou a pensar dessa forma. Eu falei, não, vamos investir em foto, vamos investir num produto e colocar ele no digital, tá? Cara, quando a gente começou a fazer isso, eu juro pra você, a gente começou a vender horrores, tá? Teve vários dias que eu tava pra casar naquela época, eu tava precisando levantar um dinheiro, a gente não tinha dinheiro pra casar, a gente marcou um casamento, Deus preparou tudo. Mas eu lembro que teve época que a gente começou a trabalhar de madrugada. Eu ficava de madrugada, a madrugada inteira trabalhando para conseguir dar conta da demanda, que era gigantesca, tá? Era gigantesca e era a venda pro Brasil inteiro, de produto físico isso, tá? E a gente ficava ali empacotando os negócios, entregava, despachava pro Brasil inteiro. Ou seja, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, caramba, o segredo tá no digital. O segredo tá em você escalar o teu produto. E eu não vou conseguir escalar meu produto no boca a boca ou então fora do digital. E isso virou a chave na minha cabeça de uma tal forma que isso meio que implantou um pensamento na minha cabeça desde aquela época que eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionada à internet. Porque é isso que tá o segredo de tudo, tá? E a gente continua trabalhando por algum tempo com isso. A gente já trabalha até hoje com isso. Na verdade, a gente tem algumas empresas ali um conjunto de empresas e eu acabei me ausentando um pouco dessa empresa para me dedicar a esse projeto do Canva. Mas, cara, quando eu tava trabalhando lá, gente, me desculpem, o Instagram tá bem ruim. Ou a minha internet que tá ruim, não sei. Voltou, travou aí, eu sei que travou, mas me falem se voltou. Se por um acaso travar de novo, vocês mantenham a calma, a paciência, que o negócio volta, tá? Só não. Talvez demore uns segundos aí, mas volta. Enfim, vamos lá. Aliás, eu continuei trabalhando com a minha esposa com isso, tá? E eu lembro que, cara, a gente começou a trabalhar com isso, pegar firme, começou a dar certo e começou a virar tal, tal, tal. E aí eu vi uma oportunidade, né, do digital, como eu falei pra vocês. Eu falei, cara, o digital realmente ele impulsiona seu negócio, ele leva o seu negócio muito adiante. Porém, eu acredito que não é somente aí. Eu acho que tem alguma coisa além disso. Porque naquela época a gente nem usava o Instagram. A gente nem tinha o Instagram, né? Então a gente nem tinha estratégias de fato para vender, para crescer, para falar com as pessoas. E a gente já tinha um resultado bacana, tá? A gente fazia meio errado ainda. Eu sempre fui um pouco curioso, né? Sempre tentava aprender as coisas sozinho. E a gente tinha resultados, né? Mas o ponto realmente de virada do digital na minha vida foi o ano passado. Foi no final do ano passado. Que quando realmente eu vi uma oportunidade de realmente cair de cabeça nisso. E de fato, eu senti um pouco de medo, tá? Eu sei que vocês sentem medo, porque eu já senti medo. E eu sei o que vocês sentem porque eu já passei por tudo que vocês estão passando, tá? Eu já senti medo, já me senti frustrado, já me senti ignorado, já me senti com vontade de parar, de desistir. Mas na verdade, o ano passado, lá para outubro mais ou menos, a gente estava investindo aqui no digital num projeto social e a gente tava muito feliz com isso, tava ajudando as pessoas. E cara, eu comecei a mexer com o Canva na época e muitas pessoas vieram me perguntar, cara, como é que você faz as suas artes? Como é que você consegue fazer esses posts e tal? Depois de errar muito, eu comecei a aprender a fazer, né? E aí eu vi uma oportunidade, falei, poxa, a oportunidade, é isso que eu tô falando pra vocês, oportunidade, o preço que você paga para não entrar no digital o quanto antes, tá? Naquela época que eu vi essa oportunidade em outubro, novembro do ano passado, de falar sobre Canva,
era uma coisa que as pessoas não estavam falando muito na época. Eu até pesquisei, eu tinha encontrado uns 4, 5 perfis apenas naquela época, e todo mundo tava começando, era todo perfil pequeno. E eu falei, cara, olha aí uma oportunidade de falar sobre uma coisa que as pessoas ainda não estão falando, para me destacar nisso, né? E cara, e quando eu pensei em fazer isso, ao mesmo tempo já veio na minha cabeça, não, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você não é tão bom ainda. Você nem sabe fazer as coisas direito ainda. Você talvez vai começar uma coisa que você ainda não domina tanto. Você vai querer ensinar uma coisa que você não conhece muito. Enfim, são várias dúvidas, são várias interrogações que começam a surgir na nossa cabeça. E eu tenho certeza que isso também surge na cabeça de vocês, tá? Só que, como eu sempre falo, o que me impulsionou a continuar, o que me impulsionou a estar aqui hoje, foi realmente o propósito, tá? Então, assim, é sempre importante você sempre saber o porquê que você faz isso, o propósito que você faz isso, tem que ser muito grande, tá? Porque se você não tiver isso muito claro na sua consciência, na sua mente, você vai desistir, tá? E cara, quando eu comecei a entender que o digital era o segredo, eu comecei a cair de cabeça, comecei a virar a noite estudando, começava a acordar de madrugada, começava a me empenhar, começava a buscar informação, começava a testar, começava a fazer, começava a errar, tá? E cara, isso realmente foi um destravar na minha vida. E eu fico me perguntando, se eu não tivesse tomado essa decisão lá em outubro do ano passado de realmente começar um perfil, de realmente me posicionar, falar assim, não, eu preciso me posicionar aqui na internet, eu preciso começar a ser ouvido, tá? Porque até hoje, aqui no digital, eu fui uma pessoa que era ignorada. Até hoje, né? Até aquele dia eu falava, poxa, eu fazia as coisas e não dava muito certo. As pessoas não reconheciam, não conseguia ter resultado, não conseguia crescer. Eu não conseguia realmente viver daquilo que eu gostava, tá? Eu trabalhava com uma coisa que eu gostava bastante. Mas hoje eu posso dizer para você que eu trabalho com uma coisa que eu amo. Eu trabalho bastante, todo dia. E eu trabalho feliz porque é como se eu estivesse me divertindo, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, sempre mania de adolescente, de mais jovem, a gente sempre quer se distrair com alguma coisa. Então era a mania, a gente sempre queria comprar um jogo, jogar um negócio no celular ou no computador, no videogame, que seja. Por quê? Porque a gente tinha necessidade de distrair a nossa cabeça com alguma coisa que a gente realmente gosta, né? E eu não era diferente. Eu passava horas e horas do meu dia jogando na internet quando era mais novo. Por quê? Porque eu tinha necessidade de satisfazer isso em mim. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho necessidade nenhuma disso. Eu nem sinto vontade de jogar essas coisas. Por quê? Porque eu posso trabalhar com uma coisa que eu amo fazer, né? E isso que eu faço hoje é uma coisa que eu faço com satisfação, você entendeu? Cara, isso é muito bacana. Por exemplo, eu tô vindo já numa pegada de vários dias, fazendo todo dia live de manhã. E comecei a fazer live à noite. Então eu faço live de manhã e live à noite. Vocês pensam que é fácil? Na verdade, não é nada fácil. É muito cansativo, tá? Humanamente falando, é cansativo. Por quê? Porque eu tô trabalhando de dia, tô tendo que pensar e à noite, pensar, conversar. Só que, cara, eu tô aqui com vocês hoje, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô fazendo e falando uma coisa que eu realmente gosto de fazer e de falar, sabe? Então isso pra mim é uma satisfação e um prazer. E quando você começa a encontrar satisfação e prazer no seu trabalho, aí é o mais importante. Por quê? Por que que o digital é tão importante? Porque o digital, ele te proporciona, tá? Você fazer e trabalhar com o que você ama, né? O digital, na verdade, o meu pai fala uma coisa que é muito verdade. A internet e o digital, ela veio para igualar as pessoas. Porque se você for ver, antes da internet, do digital, do Instagram, enfim, do Canva, né, tá tão no topo como tá hoje. Na verdade, poucas pessoas tinham vozes, né? Poucas pessoas, sabia? Gente, caiu de novo. Voltou. Vou esperar vocês voltarem. Desculpa, gente. A culpa não é minha. Não fiquem nervosos comigo. E voltem pra live, tá? Vou esperar vocês.
Caso caia de novo, só vocês esperarem um pouquinho que vai voltar, tá bom? Então voltou, o pessoal falou que voltou. Eu tava falando o quê? Que, cara, a internet, ela proporciona uma igualdade muito grande, porque ela não vai olhar para sua classe social, para o seu diploma, ela não vai olhar para o quanto você tem de saldo bancário na sua conta, ele não vai olhar para o seu sexo, para a sua raça, na verdade é muito igual, tá? Um pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, as pessoas que eram ouvidas, que tinham voz, eram pessoas muito influentes, que talvez tinham muito dinheiro de estar aparecendo numa televisão, ou então pessoas realmente que tinham muito dinheiro fora, tá? Que tinha uma empresa que podia pagar, enfim. Cara, hoje em dia, o Instagram, o Canva, ele possibilitou uma chance para todas as pessoas, tá? Principalmente o Canva, por quê? Porque eu sempre falo que esse mercado de design era um mercado muito fechado, que poucas pessoas tinham acesso. Agora com o Canva, ele meio que trouxe essa oportunidade para eu e você, pessoas que não têm certificado nisso, pessoas que não passaram 5 anos na faculdade trancado estudando, pessoas que não sabem mexer no Photoshop. Cara, pouco importa. O importante são os seus resultados. E a internet, ela veio para igualar realmente pessoas como eu, tá? Pessoas comuns como eu até o ano passado e até hoje, eu tenho a oportunidade de ser tão relevante quanto pessoas que já estão 20 anos fazendo uma coisa. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa relevante como uma pessoa que já tem uma empresa gigantesca fora da internet. Então, olha só o preço que você está pagando por sair, ou então por nem entrar nisso, tá? Você realmente está pagando um preço muito alto, porque, cara, quando você entende que você tem a oportunidade de mudar a sua vida, isso é muito fantástico, tá? E quando eu falo mudar a sua vida, é uma mudança de vida que acontece muito rápido, tá? É uma mudança de vida, vamos lá, vale a pena. Ah, legal, valeu, M. Muito bom. Quando você entende que você tem uma oportunidade de mudar a sua vida, né, em questão de pouco tempo, é muito importante. Geralmente, quando você perguntava para uma pessoa mais antiga, falava assim, cara, qual que é o plano da sua vida? Qual que é o planejamento financeiro? Qual que é o seu planejamento de carreira? A pessoa, ela viraria para você provavelmente e falaria, cara, eu preciso trabalhar em uma empresa, começar a trabalhar nessa empresa e me aposentar nessa empresa com 30 anos de registro nessa mesma empresa. Esse era o pensamento de pessoas, talvez o meu pai, o seu avô, o meu avô, eles tinham esse pensamento, tá? E era um pensamento errado? Na verdade, não, porque eles viviam nessa época. Agora, eu e você, nós vivemos em uma época diferente, tá? As pessoas, elas não passam mais 30 anos dentro de uma empresa. Quando você pergunta para a pessoa qual que é a perspectiva de vida dela, de mudança de vida, você não vai responder, cara, eu quero esperar mais 30 anos para me conseguir ter sucesso, para me conseguir ter resultado naquilo que eu amo. Cara, pode ser que você consiga em 30 anos, tá? Mas a internet, tá? O Canva e o Instagram, ele te possibilita essa mudança de chave muito rápido. Em questão de 1, 2 anos, você já pode estar com a independência financeira, você já pode estar trabalhando com o que você ama, com o que você gosta, você já pode estar trabalhando da sua casa, tá? Isso aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu não tô falando de uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu conheço ou que eu já ouvi falar. Não, aconteceu comigo. O Canva mais o Instagram, tá? E o conhecimento que eu adquiri me possibilitou isso, tá? Graças a Deus me possibilitou isso. Eu consigo trabalhar com o que eu amo, tá? Eu consigo ficar próximo das pessoas que eu amo. Só para vocês terem uma noção, quando eu trabalhava no Santander, como eu falei para vocês, eu saía de casa 5 e pouco, 6 horas da manhã, e eu passava 2 horas na condução. Eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar um ônibus e ir até o metrô. Aí do metrô eu tinha que fazer baldeação para uma outra linha do metrô. Aí dessa linha do metrô eu tinha que fazer uma baldeação para uma linha de trem. Para essa linha de trem eu tinha que descer na estação e caminhar mais uns 15 minutos até a empresa. Nesse percurso de ir até a empresa eu perdia 2 horas do meu dia. E o percurso de volta era a mesma coisa, mais 2 horas.
Então, para ir para trabalhar 2 horas, para voltar do trabalho mais 2 horas, ou seja, eram 4 horas do meu dia todos os dias que eu jogava fora. Basicamente, eu não fazia nada com esse tempo. E cara, hoje em dia eu posso olhar para tudo que eu conquistei. Eu sei que ainda posso conquistar muito mais, mas uma das principais coisas que eu vejo que eu conquistei não é nem dinheiro, na verdade, o dinheiro é bom, importante, mas isso não é tudo, sabe? Isso na verdade é um detalhe. O que eu vejo que é muito importante é você realmente desfrutar da sua vida, do seu tempo, com as pessoas que você ama. Hoje em dia eu posso acordar um pouco mais tarde, né? Não muito, porque eu não gosto de acordar tarde, eu gosto de acordar muito cedo. Só que eu posso estar perto das pessoas que eu amo todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena. Eu fico perto dela todos os dias. Todo dia ela está perto de mim. Eu posso ter a oportunidade de trabalhar com a minha esposa, né? A minha esposa também, qualquer dia ela vai vir aqui contar para vocês. A Camila, ela é formada em engenharia. Ela passou 6 anos estudando engenharia, tá? E ela teve a coragem de abandonar isso para empreender no digital. Ou seja, se fosse tão ruim assim, se fosse tão difícil assim, como as pessoas acham que é difícil, ela não teria feito isso, tá? Ela estudou 6 anos da vida dela e hoje ela trabalha junto comigo. Na verdade, ela é meu braço direito. Em tudo que eu faço, ela tá junto comigo. Ou seja, cara, é uma oportunidade tanto que você tem. Às vezes você só não sabe é, encontrar essa oportunidade e reconhecer e agarrar essa oportunidade, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam nessa live que o preço que você paga para você não fazer as coisas no tempo certo hoje é um preço muito alto. Hoje em dia, o mercado digital aqui no Brasil está em plena ascensão, tá? Tá em plena ascensão. Se você entrasse há 2 anos atrás, seria melhor, tá? Mas se você esperar mais 2 anos para entrar, vai ser mais difícil ainda. Então, o meu conselho para você, começa a ter os olhos abertos para isso, tá? Começa a tentar migrar o seu negócio pro digital. Se você não tem um negócio, começa a ver a galera da live. Gente, caiu de novo, mas voltou. Travou, mas voltou. Voltem pra live. Vamos lá. Já tô encerrando aqui para não ficar travando mais, mas só preciso concluir. O pessoal falou que voltou. O pessoal tá voltando pra live. O que eu tô dizendo é o seguinte: o preço que você paga para ficar de fora dessa ascensão é muito grande, tá? Porque quanto mais você espera para entrar, vai ficar mais difícil, tá? Ainda tem espaço para você. Quando você cara, e tem muitas pessoas que têm essa objeção. Fala assim, cara, tem muitas pessoas que falam a mesma coisa que eu vou entrar no mercado que tá saturado. Na verdade, isso é uma mentira, tá? É uma mentira. Porque é, tem muitas pessoas que falam a mesma coisa sim, porém, você é uma pessoa única, você tem o seu potencial e você tem o seu jeito. E eu vou te falar uma coisa, tem espaço para todo mundo aqui, tá? Então, eu falo sobre Canva, só que tem umas 300 pessoas que falam sobre Canva. E todo dia eu vendo meu curso, tá? Você talvez tem alguma profissão, você tem algum propósito, e tem mais 1.000 pessoas que falam sobre a mesma coisa. Mas sempre vai ter uma pessoa que vai precisar ouvir de você. E você tem que estar pronto para ouvir falar, para você falar. Não adianta só você ter o conhecimento retido dentro de você se você não souber explorar e passar isso para frente, tá? Se você não souber aproveitar e realmente ser uma pessoa ouvida aqui na internet. Então, cara, eu quero te falar que tem sim um processo, um passo a passo para você de fato arrumar sua casa, tá? Como eu falei, aqui é só um esquenta da jornada. Na jornada vocês vão aprender de fato como arrumar a casa de vocês, atrair mais pessoas, atrair mais seguidores, transformar essas pessoas em clientes, ganhar dinheiro com isso, tá? Mas assim, eu quero só mostrar para você nessa live de hoje que você tá perdendo tempo e perdendo dinheiro se você não apostar nisso, tá? Se você não levar o seu negócio, se você não tentar entrar nessa onda, você vai ficar para trás e vai perder espaço. E talvez lá na frente você vai olhar para trás e falar, poxa, era uma oportunidade tanto. Principalmente agora, com essa pandemia,
quantas pessoas que quebraram, quantas empresas que foram muito ruins, faliram, e eu fico muito triste por isso. Mas quantas pessoas, gente, que tá tendo resultado vindo pro digital. Eu mesmo, eu consegui fazer um negócio muito bom em plena crise, tá? Em plena crise, eu consegui construir um perfil, tá? E, cara, hoje eu consegui bater 180 mil seguidores. 180 mil seguidores. Isso daí, na verdade, se você for parar pra olhar, 180 mil seguidores são 3 Maracanãs cheios, tá? Imagina 3 Maracanãs cheios. Você já foi no estádio de futebol? São 3, 4 estádios cheios de gente. Então, olha só quantas pessoas, né, que podem prestigiar o seu trabalho. Cara, é muito importante. Então, eu quero que você desperte para isso. Aí você fala, mas não tenho tempo. Cara, eu também não tenho tempo. Só que assim, quando você está empenhado, você faz acontecer. Você que faz o seu tempo. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma empresa para administrar, eu tenho um casamento, eu tenho os meus compromissos na igreja. E mesmo assim eu arrumei tempo para estudar. Eu arrumei tempo para fazer meu curso, eu arrumei tempo para fazer conteúdo para vocês, eu arrumo tempo para fazer a live. Na verdade, você usa o tempo para é você que determina o que você faz com o seu tempo. Você pode perder o seu tempo no celular, você pode perder o seu tempo assistindo filme, você pode perder o seu tempo assistindo novela, Netflix, que não é assim, eu não estou dizendo que é errado. Quem sou eu para dizer que é errado? Mas você também pode usar o seu tempo de maneira inteligente, investir no seu negócio, investir em conhecimento, investir em pessoas que podem te ajudar. Cara, isso é ser inteligente, tá? Então essa desculpa de não ter tempo, na verdade realmente é uma desculpa para você se auto-sabotar e continuar na mesma situação que você tá hoje, tá? Então assim, essa conversa mole que não tem tempo, na verdade isso é mentira, tá? Isso daí você tem que eliminar da sua cabeça. Você tem tempo, só você talvez só não tá aproveitando o seu tempo da melhor forma, entendeu? E cara, uma outra desculpa, tá? Não tenho dinheiro. Gente, o Canva é gratuito, tá? O Canva é gratuito. Para você criar uma conta no Instagram, também é gratuita. Então, essa desculpa também não existe, tá? Eu realmente também não tinha dinheiro quando eu comecei para investir em curso. E eu investi por quê? Porque eu acreditava, tá? Eu acreditava que realmente o meu negócio poderia dar certo. E eu investi. E eu investi em conhecimento, investi em curso, investi em mentorias. E eu não me arrependo nem um pouco disso, porque isso realmente, tudo que eu investi, me trouxe até aqui hoje, sabe? Então, eu costumo falar uma frase: se você não está pronto para investir em conhecimento, você não está pronto para crescer, tá? Exatamente. Eu trabalho 8 horas por dia, estudo à noite, tenho um filho para cuidar. Exato. Mas assim, cara, eu vou te falar, Lua. Você faz tudo isso. Eu também faço. Só que eu acordo mais cedo. Teve dia que eu acordava 3, 4 da manhã. Dormia 3, 4 horas. Talvez no momento não tenha sido bom eu abrir mão do meu sono, mas isso é recompensador, entendeu? Agora sim, você tem tempo sim, o tempo que você passa no ônibus, o tempo que você passa esperando a aula começar. Às vezes a gente quer usar o tempo de maneira errada, tá? Então, exatamente, procrastinação, entendeu? As pessoas às vezes não conseguem atingir os objetivos por causa da procrastinação. Só que assim, eu quero dizer para vocês e repito, vocês têm uma ferramenta incrível na mão de vocês, que é o Canva, tá? Então, se você consegue alinhar o Canva com mais estratégias de Instagram, de crescimento, de atrair seguidores, é uma combinação perfeita, tá? Então, assim, uma outra uma outra objeção que as pessoas falam: cara, só vai dar certo na internet quem tem muito dinheiro para investir em campanha, em tráfego pago. Isso na verdade não é verdade, tá? Você não precisa ter um rio de dinheiro para dar certo. Na verdade, você precisa só ter um passo a passo e o conhecimento correto. Eu não tinha rios de dinheiro para investir em campanha e na verdade nem invisto tanto assim, tá? Mas eu mostrei para vocês que teve um único post que eu fiz que me trouxe mais de 3 mil seguidores, quase 3 mil seguidores. E teve outros posts que me trouxeram também esse número de gente. Então, o que falta para você não é tempo. O que falta para você talvez não é dinheiro. O que falta para você não é nada dessas desculpas. O que falta para você realmente é ter força de vontade,
é realmente ter sangue no olho, ter garra e ter um propósito, tá? Quando você consegue... Travou, foi muito agora, hein? Cara, já tô acabando já. Já é a quinta vez que trava o Instagram. Não sei se tá acontecendo isso com todo mundo, só comigo. Mas é isso. Você faz acontecer, tá? Você tem uma ferramenta incrível na sua mão. Acho que já voltou. Então, essa live hoje foi realmente para falar isso para você, tá? Não deixa passar o tempo, tá? Não deixa o tempo passar, porque realmente o amanhã custa caro, tá? Tenta pensar na sua, tenta pensar no seguinte: eu não posso pagar esse preço, tá? Eu realmente preciso fazer o meu negócio acontecer. Eu realmente preciso fazer o meu negócio virar, tá? Então assim, eu quero dizer para você, você tem um Canva. Se você tiver boas estratégias e aprender claramente mexer no Canva de maneira correta, você vai conseguir ter um passo a passo e uma luz, tá? E, cara, se vocês estão gostando dessas lives, eu convido vocês novamente para a jornada do dia 13, 15 e 17, que você vai arrumar a sua casa. Quando você arruma a sua casa, que é o seu Instagram, você atrai mais pessoas. E quando você atrai mais pessoas com a sua casa arrumada, você consegue transformar essas pessoas em seguidores e, consequentemente, em clientes e ganhar um bom dinheiro com isso, tá? Então, eu quero que vocês se inscrevam na jornada, o link tá na minha bio. Não deixe de se inscrever, que vai ser demais, vai destravar a sua cabeça, tá? Você vai ter uma oportunidade única de aprender comigo. E eu vou postar novamente no final dessa live, assim que encerrar a live, eu vou estar fazendo um post sobre a live de hoje. O melhor comentário desse post vai ganhar um livro, tá? Eu vou divulgar somente no dia 10, não, no dia 11, os ganhadores desses 10 livros, tá bom? Mas ó, eu espero de coração que vocês me perdoem, tá? Por essas travas, por essas quedas na live, por esses travamentos aí, por essas travas. E realmente não sei o que tá acontecendo, não sei se é um complô contra mim, o Instagram aqui. Mas eu acredito que deva estar acontecendo com todo mundo, porque o Instagram ontem deu um pau federal, né? E derrubou todo mundo. Mas eu acredito que daqui a uns dias já tá tudo arrumado. E amanhã à noite tem mais um episódio dessas lives, tá? 9h03 eu vou encontrar vocês aqui de novo. Eu sei que amanhã é sábado, vocês provavelmente vão querer sair, passear. Mas se vocês puderem e estiver em casa de boa, não deixem de entrar às 9 horas, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Eu não sei se vai travar de novo. Se travar de novo, vocês esperam um pouco que volta, tá? Mas vamos lá. Antes de encerrar, eu quero responder algumas pessoas, tá? Então já mandem aí rapidão antes que trave de novo. E a gente já vai encerrar. E assim que encerrar, eu vou fazer o post e vocês correm lá para comentar o que vocês aprenderam. Fechou? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, tá? E o seu conteúdo é top demais, por isso trava. É que o horário realmente, acho que é muita gente fazendo live ao mesmo tempo e sei lá o que acontece. O Instagram tá travando mesmo. Então é isso, galera. Se vocês quiserem perguntar rapidão, perguntem aqui, tá? Tem um canal no YouTube? Tenho, Renato do Canva, tá? Acesse lá. Eu posto vídeo todo dia no YouTube, tá? Todo dia eu posto vídeo no YouTube. E o que é importante? Você não só depender do Instagram. Ontem você viu que o Instagram ficou um tempo fora, né? Então você colocar todas as suas fichas em um único lugar é um erro, tá? É perigoso. Então imagina só se o Instagram para de existir amanhã. Nosso trabalho vai pro ralo, entendeu? Então assim, eu sempre penso, cara, eu preciso disseminar meu trabalho em vários lugares. É como se você plantar sementes. Você tem que plantar sementes em vários lugares, porque você colhe resultados em vários lugares também, tá bom? Qual a importância do network para você? Cara, eu acho que é muito importante, tá? Você conhecer as pessoas, você ter contato das pessoas, isso daí eu acho que é uma coisa que pode te ajudar a chegar mais longe, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de bajulação, de querer se aproveitar das pessoas para conseguir alguma coisa. Isso não é meu perfil, tá? Mas assim, eu acho que um network, você ter conhecimento, um relacionamento com outras pessoas de maneira sadia,
e honesta e justa, eu acho que é super válido, tá? Eu acho que é bem bacana e vai te fazer chegar a lugares mais longes, talvez mais rápido, entendeu? Você ajuda a melhorar o Instagram? Com certeza, tá? Participa da jornada Arrumando Sua Casa, que você vai conseguir destravar de vez seu Instagram, atrair seguidores, transformar em clientes e gerar uma explosão de venda, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, tá? Consigo sair do zero começando por onde? Cara, acompanhe as lives e a jornada Arrumando Sua Casa, dia 13, 15 e 17. Lá eu vou te dar todo o mapa para você conseguir sair do zero e destravar teu Instagram, tá? Posso dizer para você que são 5 pilares, tá? E o Canva é um dos principais. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final, mesmo com os travamentos aqui da live. E eu vejo vocês amanhã novamente, tá? Às 9h03 da noite, aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.